Irmãos e irmãs, eu acredito em anjos e gostaria de compartilhar com vocês algumas experiências que tive com eles. Com isso, oro e espero que reconheçamos a importância de anjos em nossa vida. Em uma conferência geral no passado, o elder Jeff R. Holland disse: "Quando falamos daqueles que são instrumentos nas mãos de Deus, lembramo-nos de que nem todos os anjos vêm do outro lado do véu. Alguns deles caminham conosco e falam conosco, aqui, agora e todos os dias. Alguns deles moram em nossa própria vizinhança. De fato, o céu não pode parecer mais próximo do que quando vemos o amor de Deus manifestado na bondade e na devoção de pessoas tão boas e tão puras que anjo é a única palavra que nos vem à mente." É sobre os anjos deste lado do véu que eu gostaria de falar. Os anjos que andam entre nós em nosso dia a dia são poderosos lembretes do amor de Deus por nós. Os primeiros anjos que vou mencionar são as duas missionárias que me ensinaram o Evangelho quando eu era jovem, Sister Vilma Molina e Sister Ivonete Rivite. Minha irmã mais nova e eu fomos convidados para uma atividade da igreja na qual conhecemos esses dois anjos. Eu não imaginava o quanto aquela simples atividade mudaria a minha vida. Meus pais e meus irmãos não mostraram interesse em conhecer a igreja naquela época. Não queriam nem mesmo que as missionárias fossem à nossa casa, por isso, ouvi as lições numa capela da igreja. Aquela pequena sala de aula se tornou o meu bosque sagrado. Um mês depois que esses anjos começaram a me ensinar o Evangelho, fui batizado. Eu tinha 16 anos. Infelizmente, eu não tenho uma foto daquele momento sagrado, mas tenho uma foto tirada com minha irmã na época que participamos daquela atividade. Acho que vou ter que esclarecer quem é quem nessa foto. Eu sou o rapaz mais alto à direita. Como vocês podem imaginar, permanecer ativo na igreja foi um desafio para um adolescente cujo estilo de vida tinha acabado de mudar e cuja família não estava seguindo o mesmo caminho. Eu me sentia deslocado enquanto tentava me ajustar a uma vida nova, uma cultura diferente e novos amigos. Muitas vezes eu me senti sozinho e desanimado. Sabia que a igreja era verdadeira, mas tinha dificuldades de me sentir parte dela. Mesmo me sentindo deslocado e inseguro ao tentar me encaixar em minha nova religião, criei coragem de participar de uma conferência de jovens de 3 dias, na esperança de fazer novos amigos. Foi nesse momento que conheci outro anjo chamado Mônica Brandão. Ela era nova naquela região, pois tinha se mudado para lá de outra parte do Brasil. A Mônica logo chamou minha atenção e, felizmente para mim, me aceitou como amigo. Acho que ela olhou mais para o meu interior do que para minha aparência física. Em razão de sua amizade, fui apresentado aos seus amigos, que assim se tornaram meus amigos também, nas muitas atividades que participamos juntos depois. Aquelas atividades foram fundamentais para a minha integração nessa nova vida. Esses bons amigos fizeram uma grande diferença. Mas como eu não tinha o Evangelho sendo ensinado em minha casa, junto da minha família, meu processo de conversão ainda corria riscos. Meu contato com o Evangelho na igreja se tornou ainda mais crucial para a minha conversão. Foi quando 2 outros anjos foram enviados pelo Senhor para me ajudar. Um deles foi a Leda Vettori, minha professora do seminário diário. Graças ao seu carinho e às suas aulas inspiradoras, ela me deu uma dose diária da boa palavra de Deus, tão necessária ao longo de cada dia. Isso me ajudou a adquirir a força espiritual necessária para seguir em frente. Outro anjo, enviado para me ajudar, foi o presidente da Organização dos Rapazes, Marco Antônio Fusco, que também foi designado como meu companheiro sênior de mestre familiar. Apesar de minha falta de experiência e de eu ter uma aparência diferente, ele me deu designações para ensinar nas reuniões do quórum e em nossas visitas de ensino familiar. Ele me deu a chance de agir e de aprender, e não de ser apenas um observador do Evangelho. Ele confiava em mim mais do que eu confiava em mim mesmo. Graças a todos esses anjos e a muitos outros que encontrei durante aqueles primeiros anos tão importantes, recebi força suficiente para permanecer firme no caminho do convênio
enquanto ganhava um testemunho espiritual da verdade. E a propósito, aquela jovem que foi um de meus anjos, a Mônica, depois que nós dois servimos uma missão, ela se tornou minha esposa. Não acho que ter bons amigos, responsabilidades na igreja e ser nutrido com a boa palavra de Deus tenham sido uma coincidência. O presidente Hinckley ensinou com muita sabedoria. Não é fácil fazer a transição para esta igreja. Significa cortar laços antigos, significa afastar-se de amigos, pode significar deixar de lado coisas nas quais você sempre acreditou. Pode exigir uma mudança de hábitos e o controle de suas vontades. Em muitos casos, significa solidão e até medo do desconhecido. É preciso que a pessoa seja nutrida e fortalecida durante essa época difícil da vida de um converso. Mais tarde, ele acrescentou: todos esses conversos precisam de 3 coisas: fazer um amigo, ter uma responsabilidade e ser nutridos pela boa palavra de Deus. Por que eu estou compartilhando essas experiências com vocês? Primeiro, para enviar uma mensagem àqueles que estão passando por um processo semelhante neste momento. Talvez você seja um novo converso ou esteja voltando à atividade na igreja depois de um período de afastamento. Ou simplesmente esteja tentando se encaixar. Por favor, não desista de seus esforços para fazer parte desta grande família. Esta é a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Quando se trata de sua felicidade e salvação, sempre vale a pena continuar tentando. Vale a pena fazer ajustes em seu estilo de vida e em suas tradições. O Senhor sabe dos desafios que você está passando. Ele o conhece, Ele o ama, e eu prometo que Ele enviará anjos para lhe ajudar. O próprio Salvador disse: irei diante de vós, estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e meu Espírito estará em vosso coração e meus anjos ao vosso redor para vos suster. Meu segundo propósito em contar essas experiências é enviar uma mensagem a todos os membros da igreja, todos nós. Temos que nos lembrar que não é fácil para os novos conversos, para os amigos que estão voltando e para os que têm um estilo de vida diferente, se encaixarem imediatamente. O Senhor sabe das dificuldades que eles estão passando e está procurando anjos dispostos a ajudar. O Senhor está sempre procurando voluntários que queiram ser anjos na vida de outras pessoas. Irmãos e irmãs, vocês estariam dispostos a ser instrumentos nas mãos do Senhor? Estariam dispostos a ser um desses anjos? Ser um emissário enviado por Deus neste lado do véu para ajudar alguém com quem o Senhor está preocupado? O Senhor precisa de você. Eles precisam de você. Claro que sempre podemos contar com os missionários. Eles estão sempre prontos, os primeiros a se oferecerem para trabalhar como anjos. Mas somente eles não é o suficiente. Se você olhar em sua volta com atenção, vai encontrar muitas pessoas que precisam da ajuda de um anjo. Talvez elas não estejam usando camisa branca, vestido ou roupa de domingo. Talvez estejam sentadas sozinhas no fundo da capela ou da sala de aula, às vezes se sentindo invisíveis. Talvez o corte de cabelo delas seja um tanto excêntrico, ou o vocabulário que usam seja diferente, mas elas estão lá, e elas estão tentando. Alguns podem pensar: será que devo voltar outras vezes? Será que devo continuar tentando? Outros podem estar se perguntando se algum dia vão se sentir aceitos e amados. Precisamos de anjos e precisamos já. Anjos que estejam dispostos a sair de sua zona de conforto para fazê-los bem-vindos. Pessoas que são tão boas e tão puras que anjo é a única palavra que nos vem à mente para descrevê-las. Irmãos e irmãs, eu acredito em anjos. Estamos todos aqui hoje. Um exército gigante de anjos reservados para esses últimos dias para ministrar a outros como uma extensão das mãos de um amoroso Criador. Eu prometo que se estivermos dispostos a servir, o Senhor nos dará oportunidades de sermos anjos ministradores. Ele sabe quem precisa da ajuda de anjos e os colocará em nosso caminho.
O Senhor coloca diariamente em nosso caminho aqueles que precisam da ajuda de anjos. Sou muito grato pelos muitos anjos que o Senhor colocou em meu caminho ao longo da vida. Eles foram necessários. Também sou grato por seu Evangelho, que nos ajuda a mudar e a nos dar a chance de sermos melhores. Este é um Evangelho de amor, um Evangelho de ministração. Disto eu presto testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém.